survived. Close your eyes and just stay tight. We have to go. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This journey will relieve us. Stay with me while we leave. Stay with me. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Para quem viu o vídeo da semana passada, eu espero que vocês tenham gostado de ver a história que eu contei a respeito do ensaio da Rafaela, né? Uma mulher cega de 23 anos. E como que foi a ideia, como que surgiu essa vontade de fazer o ensaio da Rafaela, né? Como que tudo aconteceu. Fazendo uma retrospectiva rápida, ela desejou ser maquiada, e do desejo de ser maquiada num evento que eu promovi aqui no meu estúdio, eu, meio sem pensar muito, ofereci a ela um book fotográfico. E depois eu fui interrogada, né, questionada pela Pamela, que é cadeirante, que eu já fiz foto dela aqui, como que ela iria ver as fotos, como que a Rafaela veria as fotos. Foi quando a Pamela se prontificou a me ajudar sobre a metodologia da audiodescrição como uma ferramenta de inclusão para que cegos possam poder ver, né? Se é que a gente pode dizer assim. E então, eu quero agora, já que as fotos já foram divulgadas, eu quero partilhar os aprendizados, aquilo que eu refleti e que elas me parecem até um pouco filosóficas, mas elas são muito pontuais. Eu não poderia deixar de refletir sobre o que esse ensaio, o que essa experiência trouxe para mim. E eu começo pela seguinte questão. Quando eu tomei a decisão de fazer o ensaio da Rafaela, eu fui conversar com ela a respeito, tudo em áudio, né? A gente mandava o áudio de WhatsApp. Eu queria entender sobre o mundo da cegueira, se ela realmente era cega de tudo, se ela via alguma coisa, se ela não via, se ela tinha noção de cores, como que ela lidava com a cegueira, o que passou no seu desejo de querer fazer uma maquiagem que acabou depois gerando o book fotográfico. Queria entender um pouco disso. Então ela me contou que ela perdeu a visão muito nova, que ela tem uma noção, uma ideia de cores, mas ela não sabe se a ideia que ela tem corresponde à ideia real. Ela, por exemplo, ela tem uma ideia do que é o vermelho, mas ela não sabe se a ideia do vermelho é o vermelho de fato. E conversando sobre a cegueira, então ela não enxerga absolutamente nada, né? Ela me disse uma coisa que chamou muita atenção, e aí começa o ponto de reflexão de tudo. Ela falou assim: olha, Ivna, a gente chama vocês que vêm de videntes. É estranho, mas para nós é muito comum. Então nós somos cegos, vocês são videntes. O que é mais importante para nós, cegos, é quando os videntes nos tratam como pessoas normais. É quando os videntes nos tratam com naturalidade, sem querer justificar os nossos feitos pelo fato de nós sermos cegos. Por exemplo, quando alguém diz assim para mim: nossa, que exemplo de superação, você segue fazendo uma faculdade? Então ela disse que isso é o que mais dói neles, né? E o que ela tinha mais gostado dessa experiência do processo da maquiagem, da fotografia, como eu havia contado no vídeo da semana passada, foi o fato de ela de ter sido muito natural, né? Eu cheguei, ofereci, pronto, eu a tratei de forma muito natural, e foi isso que a encantou desde o momento. E quando ela me disse isso, eu fiquei a pensar assim: meu Deus, quão doce, quão suave, quão intenso é o teu Santo Espírito. Porque a Ivna pela Ivna, na sua ignorância, no seu não conhecimento, ela não agiria assim. Eu fui tão, assim, talvez até imprudente, né, na linguagem humana, dizendo assim, quando eu ofereci o book para ela de pronto, porque no meu desejo foi como uma pureza, e a gente vai compreendendo que quando Jesus disse que é das crianças que sai o perfeito louvor por causa da pureza, eu fui tão pura que eu simplesmente falei assim: então vamos fazer um ensaio. Eu não racionalizei, eu não pensei. Se eu tivesse racionalizado, se eu tivesse pensado a respeito da dada situação, se eu tivesse voltado para casa, talvez conversado com meu marido, confrontado isso com a minha equipe, e falei assim: olha, aconteceu isso, isso e isso, é uma moça, a Rafaela, ela vai fazer uma maquiagem, que tal se nós fizéssemos um book dela? E se alguém me confrontasse perguntando: mas como que ela vai ver as fotos depois? Na hora, eu iria pensar assim: é verdade, eu não vou fazer isso, porque
talvez o pensamento que me ocorreu e que provavelmente ocorreu com você e ocorreria com você seria o seguinte: essa situação vai constrangê-la, essa situação vai criar uma dor para a Rafaela, essa situação vai criar um sentimento assim de pequenez, de impotência, enfim. Eu não quero causar dor para a Rafaela, eu não quero que ela sofra com a cegueira dela, porque eu vou oferecer um book, aí ela vai lembrar que ela é cega, algo assim da nossa ignorância. Quando, na verdade, o que mais a tocou foi o fato da coisa ter sido no natural. Então, eu agradeci muito a Deus a forma como foi conduzido todo o processo. E foi curioso porque, dentro desse processo da naturalidade, do jeito que as coisas aconteceram, então a coisa fluiu, né, sem grandes dificuldades. Quando nós tomamos a decisão de fazer a audiodescrição, a Pamela, cadeirante, que ela trabalha no setor de inclusão da PUC Minas, e ela tem estudado muito, estuda Libras, e ela, movida nesse desejo de promover, virou para mim, começou a me mandar materiais de audiodescrição para que eu estudasse. Quando eu vi aquele material complexo e técnico, eu virei para ela e falei assim: Pamela, é muito complicado para eu estudar, para eu aprender a fazer isso. Que tal se você fizesse? E aí eu arrumaria uma pessoa para fazer a locução e a gente promoveria essa descrição para a Rafaela. E foi bonito esse movimento. E aí ela retornou falando assim: ótimo, eu sei fazer sim. Me parece até que ela estava esperando que eu a pedisse. E aí ela se colocou para fazer. E aí nesse detalhe tem uma outra dimensão bonita, que quem revisou os textos que ela escreveu, que a Pamela escreveu, foi uma pessoa, um amigo dela, que é especialista nessa audiodescrição, que faz para cinemas, para teatro e tudo. E esse amigo também é cego, né? Perdeu a visão na sua infância. E ele fez essa revisão, todo mundo trabalhando de forma voluntária, fez a revisão técnica. Depois eu procurei uma outra pessoa, um outro amigo especial para fazer a gravação do áudio. E quando chegou o momento, assim, quando a gente foi caminhando para chegar o dia que a Rafaela teria esse momento de ver as suas fotos através da audiodescrição, eu comecei a investigar muitas coisas. Eu queria entender se a gente poderia propor alguma coisa impressa. Eu procurei na Escola Guinhar, que é a escola de artes, eu procurei com artistas plásticos se a gente poderia pensar em alguma coisa impressa, em alto relevo. E depois eu fui entender que não ia resolver, que essa situação não resolveria o problema. Por que não resolveria? Porque para ela tocar em algo em alto relevo não faria sentido por ser um autorretrato, porque ao tocar no alto relevo dela, da imagem dela, ela tocaria nela própria. Ela já tem a noção do rosto dela. O que eu estava querendo transmitir, eu não ia conseguir por essa forma. E aí um colega também da Escola Guinhar falou assim: Ivina, tenta recuperar as sensações, as fragrâncias, talvez o cheiro da maquiagem. Eu falei, não. E aí aquilo me inspirou. Eu não sei se existe isso, como seria, mas me inspirou que junto com a audiodescrição nós pudéssemos fazer também uma memória sensorial do dia do ensaio. Então foram feitas muitas fotos, eu separei umas 15 fotos, passei as fotos para a Pamela, ela fez a descrição, nós gravamos o áudio e no dia de fazer a audiodescrição foi um momento único, foi um momento especial, porque estava presente não só a Rafaela, estava presente a Pamela, e nós fizemos da seguinte maneira: ela escutava a imagem, a foto, a descrição da sua foto na cena da foto. E nos mesmos momentos que foram feitas as fotos, né? Na mesma época. Então, existe uma foto linda em que ela está na janela, ela está de costas assim, tem a janela linda, vem uma luz de fundo. Ela disse que ela tem noção assim, de claridade. Então, além dela escutar e fazer a leitura da foto, sensorialmente ela ia ter a memória, né? Do clima, do tempo, do vento batendo, da textura da madeira, da parede. E essa experiência foi sensacional. Tão sensacional, e assim, e desde antes dela acontecer, eu já ficava imaginando que seria um encontro lindo, e sem falar ter a Rafaela e a Pamela juntas aqui no estúdio, que eu pensei assim, isso precisava ser editado e filmado. E assim, aqui a gente faz a produção dos vídeos do Chatelaine, mas nós não temos conhecimentos assim de vídeo, de técnicas mais avançadas. Aí eu fui procurar duas meninas lindas que são super profissionais, que é a Dalila e a Mônica da Atlântico Filmes. Pontuei a história para elas e perguntei se elas topavam entrar nessa parceria para que pudesse fazer um filme e esse filme pudesse mostrar a nós videntes como que é esse processo. E elas toparam e fizeram esse filme que já está disponível no canal para você assistir.
e você vai compreender um pouco do que foi a beleza desse momento único e especial. E para terminar, eu trago uma reflexão que para mim de todas foi a mais interessante, a mais forte. Um dia eu estava fazendo caminhada e nessa busca de tentar buscar soluções de toda a natureza, impressão 3D, em arte, audiodescrição, análise sensorial, para propiciar a Rafaela ver as suas fotos, porque ela ficou parecendo uma modelo da revista Vogue em algumas fotos, eu me deparei com aquele texto bíblico que está em João 9, nos primeiros capítulos, em que Jesus estava caminhando e viu um cego de nascença. E o cego de nascença na sociedade, no tempo de Jesus, né, naquele contexto, ele era uma pessoa maldita para a sociedade judaica. Né? O cego de nascença, ele era alguém que não tinha a bênção de Deus. E aí as pessoas, os próprios discípulos questionaram, né? Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença e os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Porque eles acreditavam que o fato da pessoa ser cego era porque ou a criança tinha pecado ainda no ventre da mãe ou os pais tinham pecado. Então seria uma maldição divina o fato dele ser cego. E ninguém poderia curar um cego de nascença se não fosse o Messias. Então tem toda uma situação em torno disso, porque ao Jesus, ao curar aquele cego, ele estava dizendo para os fariseus, para os homens, para os sumos sacerdotes, para a sociedade da época, que ele era o Messias, o único capaz de curar uma doença incurável, né? Que era uma doença maldita. Né? E aí, Jesus responde da seguinte maneira: nem ele, nem seus pais, mas é para que nele sejam manifestadas as maravilhas de Deus. E depois desse diálogo, Jesus procede à cura desse cego. Então Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais, mas é para que nele, no cego, sejam manifestadas as maravilhas de Deus. Então, enquanto eu fazia minha caminhada, eu me confrontava com Jesus e aí eu perguntei: foi manifestadas as maravilhas de Deus nesse texto bíblico porque o cego foi curado. Mas e a Rafaela, Senhor? E a Rafaela que se submeteu a 3 cirurgias pelo deslocamento da retina e não teve a sua visão recuperada? E a Rafaela que teve que conviver com essa cegueira? E a Rafaela que quando eu apresento a fotografia dela para tantas pessoas, todo mundo fica: que lindo, que belo, que maravilha. E aí no mesmo olhar as pessoas dizem assim: nossa, que pena dela não poder ver as fotos. E aí, o que ficou claro, o que ficou assim, muito forte dentro dessa reflexão foi o seguinte: nós não podemos medir as maravilhas de Deus única e simplesmente pelos milagres que Ele faz. Porque se nós pautarmos a nossa fé no milagre que Jesus faz, a gente cairia naquela mesma história. Deus é bom quando há a cura de um câncer e Deus não seria bom quando não há a cura do câncer. Não, a gente não pode medir a bondade de Deus nesses termos. Mas a Rafaela é cega para que também na cegueira dela se manifestem as maravilhas de Deus. E sabe como que eu cheguei a essa conclusão? Porque a mesma mulher que, sendo cega, é capaz de se enxergar, é a mesma mulher que muitas vezes, é o mesmo ser humano, que vendo perfeitamente, não consegue se enxergar. Não sei se eu consigo me fazer explicar, mas eu quero esclarecer. Esse ser humano tão ambíguo, esse ser humano tão complexo, esse ser humano muitas vezes tão confuso, tão perdido, tão ingrato, é esse mesmo ser humano tão contraditório, e aí eu quero falar na mulher, é essa mulher que não vendo, não tendo a visão, sendo cega, é capaz de se enxergar, porque ela conseguiu se enxergar naquilo que é mais profundo, ela consegue enxergar a sua alma. Com todos os recursos disponíveis, mas ela consegue enxergar a sua alma. E aquela mulher que vendo, que pode se ver todos os dias no espelho, que pode ver o seu corpo, que pode ver os seus filhos, muitas vezes não consegue se enxergar. Eu acho que essa é a grande lição que o encontro da Rafaela e da Pamela traz ao meu coração e eu espero que traga também ao seu coração. Será que eu consigo fazer, consigo me enxergar como a imagem e semelhança de Deus, com a dignidade que Ele espera que eu tenha e com o olhar que Ele deseja que eu tenha sobre mim mesma? Essa é a reflexão que eu trago hoje, que me emociona profundamente.
porque esse é o desejo do meu coração, que eu possa ter o olhar sobre mim mesma, tão profundo, tão bonito, que eu talvez nem precisasse da visão para alcançar esse olhar. É isso. Muito obrigado e na semana que vem a gente continua na nossa série Castelos e a gente vai falar sobre o tema muito bacana, que é o tema da felicidade. Existe felicidade? Você se considera uma pessoa feliz? Eu aguardo você, é na próxima quarta. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com aquela sua amiga que tem dificuldade de se enxergar. Eu tenho certeza que essa história, que essa experiência pode ser uma luz para muitas mulheres que têm dificuldade de se enxergarem. Obrigada e até lá.